Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Quero saudá-lo com muito grande alegria, se possível com aquela alegria que encheu os apóstolos no dia de Pentecostes. Aqui estamos para a leitura orante da palavra da solenidade de Pentecostes. Estamos concluindo o tempo pascal. O texto para o Pentecostes deste ano é em duas partes, diferentes partes do Evangelho de João. Primeiro é João 15, 26 e 27. Logo a seguir, damos um salto para o capítulo 16, versículos 12 a 15. Uma primeira parte, depois se dá um salto para outra, ambas estão a referir-se sobre o envio do Paráclito. Vamos tentar compreender tudo isso na primeira parte, para que na segunda possamos orar. Vou lá, primeira parte, a leitura. Dizia Jesus aos seus discípulos: quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Passo para outra parte, o capítulo 16, versículos 12 a 15. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Paráclito, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. É este o Evangelho para essa solenidade de Pentecostes, que vamos celebrar no domingo 19 de maio. Para uma primeira audição, ao ouvir pela vez primeira um texto como esse, parece muito, muito abstrato. Do que está a falar Jesus? Vamos por partes. Comecemos pelo nome Pentecostes. Na cultura judaica, na religiosidade judaica, desde os tempos do Antigo Testamento, havia a chamada festa litúrgica, na liturgia do Antigo Testamento, festa litúrgica das colheitas. O ciclo do plantio e a colheita naquela região era breve, porque o período das chuvas também era um período breve. A partir da Páscoa, 50 dias depois, 7 semanas. 7 é número de totalidade, de plenitude naquela cultura. Há 7 semanas de 7 dias. 7 vezes 7, 49 dias. O dia seguinte, o 50º, Pente, 5 Costés, 50, Pentecostés, Émera, que significava em grego, 50 dias. Havia a festa da Páscoa,
litúrgica. Depois a outra festa litúrgica, a das colheitas. O evangelista transpôs para o cristianismo esta calendarização de origem judaica. E nos 50 dias após a ressurreição, o que no Antigo Testamento era a festa das semanas, no Novo, para os cristãos, era a festa de Pentecostes. Se na primeira se celebrava Pentecostés, festa das colheitas, se celebrava a gratidão a Deus por ter a terra produzido os alimentos, novamente se acumulavam e transbordavam, então era um novo tempo de segurança de vida, como se Deus tivesse renovado a sua motivação revelada no dia da criação. Então se festeja, se agradece a Deus. Uma vez mais plantamos, colhemos, a vida também está assegurada. Chegou o tempo de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição, e a promessa: Ele enviaria o Espírito Santo. Os discípulos, sem o Espírito do ressuscitado, tropeçariam nas suas próprias fragilidades. O evangelista João mesmo mostra a Pedro decidindo: voltarei a pescar, vou pescar. E os outros foram com ele. Foi bom enquanto durou a presença de Jesus, tudo o que ele fez, mas agora a vida que segue é preciso sustentar a família e os projetos futuros, uma vez que aquele grande herói, maravilhoso no que dissera e fizera, parece que ressuscitou, mas e o restante? Veio então o Espírito Santo como promessa que se cumpre. E agora vamos lá. Começo então pelo versículo 26, capítulo 15. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai. Paráclito, quem é? Sempre se explicou que seria o Consolador. Parakaleo, daí em grego, que daí se tornou Parakletos em latim, que em português Paráclito, Parakaleo, aquele que me fala próximo ao meu ouvido, supõe intimidade, o Espírito de Deus, chamado também advogado, advocatus, advocatus vos, aquele cuja voz está próxima. A palavra advogado, o profissional advogado, o nome vem daí, a função é outra, defender. Mas neste caso, intimidade. Quando vier o Espírito de Deus, que enviarei de junto do Pai, Ele dará testemunho de mim, para que também vós deis testemunho desde o princípio. Testemunhar não é apenas no sentido jurídico do termo, que vai confirmar, eu vi, foi assim. Não, não é isso. Testemunhar aqui é irradiar a alegria singela e sincera de ter vivido com Jesus como uma experiência internalizada. Vamos aqui explicar por uma comparação. Uma mulher estudou psicologia e pode falar sobre a maternidade do ponto de vista psicológico. Pode falar sobre esse tema com toda a sua competência científica e acadêmica. Essa mesma jovem profissional, um belo dia vai ter a sua criança. Ao relacionar-se com a sua criança, o que vai valer mais? A intimidade, pois que brota de dentro a experiência, ou o estudo desenvolvido dentro de uma biblioteca ou sala de aula.
Um não exclui o outro. Como a lei religiosa do tempo de Jesus e também a da igreja não vem até a favorecer e a proteger, mas a verdade maior não é aquela estipulada desde fora, mas aquela experiência internalizada a partir de algo, vivenciado a partir de dentro. Se você lembra, meu irmão, minha irmã, os evangelistas referem-se, quando Jesus morreu na cruz, não se diz ele morreu, eles não escreveram assim. Eles apresentaram, e Jesus entregou o seu Espírito, especialmente o evangelista João. Não se trata então de descrever que um herói morreu, mas que alguém que ofereceu tudo o que tinha numa espécie de entrega amorosa, para que quem recebesse aquele Espírito vivesse do modo como ele viveu, pronunciasse as palavras que ele pronunciou e se encantasse por Deus e pelo irmão como ele se encantou. Em outras palavras, Pentecostes não é festejar uma data de calendário, mas é trazer para o presente de hoje aquela mesma vitalidade que receberam aqueles primeiros discípulos, o Paráclito, aquele que veio em nome de Jesus falar bem próximo, tão próximo, que falou a partir da própria interioridade do discípulo. É este o sentido de celebrar o Pentecostes. O que era a festa das colheitas, é festa do dom do Espírito Santo para os cristãos. E a partir de então, serão portadores daquela mesma vida do ressuscitado que fez Jesus amar e perdoar até o extremo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Vamos ao novo passo, meu irmão, minha irmã. Agora é a leitura orante propriamente. Antes foi uma leitura explicativa, se quisermos falar assim. Mas tudo para que fizéssemos da palavra do Senhor também oração nossa. Queremos falar ao Senhor com a palavra dele. É assim. E a solenidade litúrgica de Pentecostes. O Espírito de Deus veio até os discípulos, derramou-se, digamos assim, sobre cada um deles. Como queremos rezar? O passo primeiro é a pacificação da nossa interioridade. Uma posição que favoreça o recolhimento é necessária para que possamos encontrar-nos com a nossa própria interioridade. É desde lá que oramos. É desde aquela realidade mais profunda de nós mesmos que falamos a Deus. É desde lá que queremos ouvi-lo. Queira fechar os olhos. Tente, você aí, eu aqui, sentir os seus olhos. Estão fechados, mas podemos senti-los. Tente sentir os seus ouvidos. Primeiro a parte exterior, as orelhas. Para senti-las é preciso concentração. Nosso complexo sensorial
que se concentre, nossa capacidade de sentir que se fixe numa única realidade. Tente sentir os seus ouvidos, agora é a parte interna, orelhas, parte externa, ouvido. Podemos continuar agora a sentir os nossos ombros, o direito, o esquerdo. Sentir o coração a bater no peito. Antes de nascermos já este movimento, o do coração, estava em ato. É a vida generosa que com gratuidade recebemos. Então, um segundo passo, com este corpo queremos orar. Vamos pedir então que o Espírito de Deus, o prometido, o enviado, o concedido pelo ressuscitado, mova-nos a orar. Então, a súplica. Vem Espírito de Deus, força amorosa de Deus, vem impregnar minha interioridade, vem suscitar em minhas disposições interiores a vontade sincera e veraz de seguir Jesus, de ouvi-lo, de lhe falar. Faze-me sensível com a minha inteligência, sensível à palavra que dele procede, do Senhor Jesus procede. Faze-me dócil à sua vontade, que eu possa colocar minha liberdade sob os olhares de um Deus Pai amoroso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar aquelas cenas. Jesus está a prometer o Paráclito, aquele que virá falar bem próximo, Advocatus, que vem ser a voz de Deus em mim. Mas Jesus o fez lá no cenáculo. Tinha lavado os pés dos discípulos, enxugara-os, recolocara o manto, mas não tirou o avental. Vestes de servo, que está a prometer, depois de ter lavado os pés, símbolo da humildade e do amor, agora está a prometer, quando vier o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que lhes falará na intimidade, o Espírito do Pai, quando ele vier, dareis testemunho de mim. Tente ver o Senhor com o manto, com o avental, a olhar para cada um deles. Foi lá no cenáculo, por ocasião da ceia. Quando vier, o Pai vai enviar. Eles estão atemorizados, aqueles 12. Estão com medo. Judas talvez já tenha saído para a sua perversidade. Mas lá estão aqueles atemorizados, incertos, pés lavados e o Senhor a olhar. O Pai vai enviar o seu Espírito, o Espírito da verdade. Mas vamos um pouco mais, o diálogo continua. E tente ouvir o Senhor a falar a eles. Tenho muito ainda que vos dizer. Não podeis suportar.
Tente imaginar o Senhor a repetir estas frases. Eles olham, entreolham-se. Veja. Talvez se perguntem, mas o que está a significar tudo isso? Algum rumor vem de fora, talvez, e eles começam a se inquietar. Porque percebem, anteveem, pressentem. Os judeus podem achegar-se, os soldados do sacerdote podem estar próximos e levá-lo. Há promessas, as do Senhor, e há ameaças, a dos soldados e das autoridades religiosas. É um misto de incerteza. O Pai vai enviar, mas do que se trata? Não podemos suportar. Pedro até dissera que seria capaz sim. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará à verdade plena. Mas o que significa verdade num momento tão contraditório quanto aquele? Verdade, eles começam a perceber que será o máximo da revelação de Deus. Não conseguem perceber que na cruz Deus quer falar de quanto ama e quer fazer isso através do Filho. Tudo lhe soa e ressoa, repleto de incertezas e contrariedades. Mas Ele vai revelar, só fica a palavra de Jesus. Tudo o mais aponta para enigmas, e lá estão eles. E o Senhor a dizer, tudo o que o Pai tem é meu, e por isso vos disse, Ele receberá do que é meu. Certamente eles estão a se perguntar, a sugestão na sua interioridade seria de fugir enquanto ainda é possível. Por que não aproveitar? São incertezas. Agora ponhamo-nos lá. Eu e meus medos, meus temores, minhas incertezas, e o Senhor a dizer, fala para mim, o Paráclito vai revelar tudo. O Paráclito dará testemunho de mim. E o Senhor olha para mim, talvez pronuncie o meu nome. Pode você falar de mim? Pronuncia o nome com a seguinte interrogação ou o conselho. Pode falar? Pode testemunhar? Conto com seu testemunho. Talvez o Senhor repita isso a mim. E vós dareis testemunhos. Assim falava o Senhor lá. Mas como? Meus temores, Senhor. Talvez Ele me olhe e queira dizer, o Espírito Santo participará de cada um dos seus passos. Talvez Ele queira repetir, coragem. Não se entregue aos temores. E talvez Ele, ao olhar para mim, eu queira lhe dizer que às vezes tenho vergonha, que tenho incertezas, ou que sou religioso lá no templo, fora dele, desencontro-me. É hora de eu lhe falar, Ele está lá com o avental, quer lavar os meus pés e continuar a falar. O Espírito Santo está contigo. Eu quero falar dos meus limites e temores, e talvez Ele me interrompa para dizer, o Espírito Santo está contigo. Vamos tentar ouvi-lo? Eu e você, eu aqui, você aí,
silêncio para ouvir o Senhor, que quer me enviar a dar testemunho do seu amor.